Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao sexto episódio, ao episódio número 6 da nossa série Vida Abundante. Na última vez nós falamos sobre o que deu errado na criação, nós falamos sobre o pecado, as consequências do pecado, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre por que se fala tanto sobre salvação. Porque veja, um dia você entrou numa igreja, começou a ler a Bíblia e se fala o tempo todo sobre a necessidade do homem ser salvo. E a verdade é a seguinte, só precisa de salvação quem está a perigo. Quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus e a necessidade de salvação, do que nós estamos falando? Porque, na verdade, para muita gente a vida segue com uma certa normalidade. Tem seus altos, tem seus baixos, tem seus momentos bons, seus momentos ruins. Conhecemos pessoas boas, pessoas ruins. Temos experiências boas, experiências não tão boas. Acertamos algumas coisas, erramos outras. No fim das contas, a nossa vontade é chegar para Deus, porque nós sabemos que vamos morrer. Por causa do pecado, a morte entrou. Mas então, se eu vou morrer, o que vai acontecer? E eu tenho uma certa intuição de que eu vou ter que prestar contas a Deus. E minha vontade é chegar para Deus e dizer o seguinte, olha, o Senhor que me fez assim, o Senhor não me fez humano? Dentro da minha humanidade, até que eu me saí razoavelmente bem. Eu acho que, pelo menos, a nota de corte do Enem eu devo ter para poder, então, merecer o seu favor e passar o resto da eternidade aí no céu com o Senhor. Só que a história não é bem assim. Nós nascemos pecadores, como já falamos da última vez, somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Nós pecamos. E não é uma questão quantitativa, nem uma questão de qualidade dos nossos pecados. Não existe pecadão e pecadinho. Existe o pecado. E a consequência do pecado é a morte. E quando Deus fala em morte, se deixar essa palavra morte e nada mais, aí nós vamos nos dividir um pouquinho de acordo com o que a gente crê ou não crê. Para muitos, o inferno é um lugar que já foi retratado em quadros desde a época do Renascimento, da renascença artística na Europa, com diabos e garfos e panelas e fogo e torturas. Pode também significar o nada. A Bíblia não nos ensina muito sobre o inferno, porque a Bíblia não está interessada em nos conduzir para o inferno para a gente conhecer o inferno antes. Não é assim. Mas ela fala de uma consequência da morte, que pode ser ou o não existir mais, o apagar, acabar, ou pode também significar realmente passar muito mal por toda a eternidade. Seja como for, nós nascemos para morrer e nós vamos ter um encontro com Deus. E olha, dentro de nós também tem um outro conceito, que é esse: se Deus existe, fatalmente, quando morrer, nós vamos ter um tete-a-tete com Deus. Nós vamos enfrentar uma coisa chamada o julgamento de Deus, o juízo. Por isso que nós falamos nas igrejas sobre o juízo final. E a pergunta que se coloca diante de cada pessoa, diante de você, de mim, em algum momento nós temos que pensar o seguinte: bom, em primeiro lugar, eu aceito que existe Deus, aceito. Eu creio que existe Deus. Esse Deus é uma pessoa? Cheguei lá, tá bom.
eu vou morrer, eu vou ser confrontado por Deus como juiz da minha vida, porque Ele é a perfeição e a minha imperfeição vai ser julgada por Ele? Vai acontecer isso. Muito provável. E aí vem a pergunta: o que é que eu posso fazer para passar por esse juízo e ser declarado inocente e não culpado? O que é que eu posso fazer para ganhar uma nota no Enem de Deus que me permita entrar no céu, que me permita entrar na eternidade? O que é que eu posso fazer? E aí vem a separação entre as religiões e a nossa fé cristã. Porque a nossa fé cristã não é uma religião. As religiões se ocupam em dizer ao ser humano como ele deve viver para ser aprovado. O que ele deve pensar, como ele deve agir. E tem muitas religiões que dão, vamos dizer assim, um mapa de estrada muito bom. Se todos seguissem aquilo, talvez fosse muito bom. Mas a ideia é o seguinte: se você fizer isso tudo direitinho, você tem direito a entrar no céu, seja lá como for imaginado por cada religião. O que Deus, através da sua palavra e através do seu Filho Jesus, tem a nos dizer é extremamente preocupante. Porque o que ele diz é o seguinte: o que você pode fazer para consertar a situação que Adão criou? A resposta é nada. Mas aí eu viro para Deus e digo: mas escuta, lá no Antigo Testamento, o Senhor deu a Moisés 613 leis para serem cumpridas. Se a gente cumprir essas leis, a gente não entra no céu. E diz: se você fez bem, a resposta de Deus vai ser essa. Você fez bem em dizer: se eu cumprir, porque nenhum de vocês é capaz de cumprir essas leis. Essas leis só servem para dizer para vocês onde vocês estão errando. Porque viver essas leis, vocês vão tentar viver pela letra da lei, não vai dar certo. Vocês não vão entender o espírito da lei, o que eu estou exigindo de vocês. A lei tem que estar no coração de vocês e não na cabeça. Meus amigos, o ser humano não tem como merecer a sua entrada na vida eterna. Não tem como. Esse fato, ensinado por Jesus e ensinado pela Bíblia para nós, talvez seja o maior fator de rejeição a Cristo no mundo em que vivemos. E é uma rejeição perfeitamente compreensível, porque nós vivemos numa sociedade que, por causa do pecado, se tornou independente de Deus e diz: eu posso, eu consigo, qualquer coisa. O que cá entre nós é uma besteira, porque eu não posso nem afirmar que amanhã eu não vou ter uma gripe. Quanto mais que eu posso cumprir tudo que é necessário para agradar a Deus, para poder então merecer a vida eterna. Mas o ser humano não funciona nessa frequência. A frequência nossa é outra. É o de autoempoderamento, de buscar o melhor que existe dentro de nós, de tudo que se fala na neurolinguística, no pensamento positivo, que nós podemos melhorar, devemos melhorar, é só buscar em nós o que tem de bom. Quando Deus diz para nós: se você procurar dentro de você, você só vai encontrar o que tem de ruim, porque você é pecador. Está no seu DNA, você não consegue ser outra coisa. Então,
a salvação de Deus, ela vem porque nós somos incompetentes e incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. A história de Jesus é uma história de um Deus que nos ama tanto, que Ele nos entrega o seu próprio Filho, para que através, isso vai ser explicado mais a miúde para vocês, mas através da sua morte na cruz, e através da sua ressurreição e ascensão aos céus, Ele, Deus, opera a nossa salvação. Em que proporção? 100%. Qual é a nossa participação na nossa salvação? 0. Aí você poderá dizer, não, mas a Bíblia ensina que eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que ter fé em Jesus. Pois é, a Bíblia nos ensina que a própria fé é um dom de Deus para nós. Nem a fé é gerada por nós para nós. Ela vem de Deus para nós. Isso, sinceramente, é um tapa na cara da humanidade como ela se entende. Mas é a verdade de Deus. E é por isso que nós temos que nos acostumar à ideia de que nós não estamos falando de uma religião. Quando nós propomos a alguém a conversão para a salvação, nós estamos propondo a ele que aceite uma coisa que Deus já deu para ele, já providenciou 100% para ele. Que ele concorde com isso. Que ele concorde que Jesus Cristo é o próprio Deus feito carne, que Ele morreu por nós, e morrendo por nós, em vez de nós morrermos, nós passamos desta vida temporária, onde estamos, para uma vida eterna, na qual seremos junto com Deus. O que sobra para nós? Agradecer a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus e principalmente deixar-nos viver como Deus quer que nós vivamos, para o nosso bem e para a glória do nome do próprio Deus. Nada mais nos resta fazer. Para a salvação, nada, porque ela já foi feita, ela já foi providenciada por esse maravilhoso e bondoso Deus que nós temos. Gostaria de convidar vocês para ler ainda Gênesis, mais uma vez, capítulo 2, versículos 16 e 17. Gostaria que vocês lessem João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, e novamente Romanos, capítulo 3, 23. E preparar-se para uma discussão em breve sobre esse assunto, se perguntando o seguinte: você já sentiu, ou talvez ainda sinta, a necessidade de salvação? Você tem dificuldade para se arrepender? O que o ajuda e o que o atrapalha nisso, nesse ato de se arrepender? Gostaria de conversar sobre esses assuntos com vocês da próxima vez que nós estivermos juntos batendo papo. Um abraço e até o próximo episódio.